Olá, gente, tudo bem? E aí, vamos para a nossa aula de História e Geografia, um espaço rural do passado, página 145, certo? Então, vamos lá, tem bastante leitura aí, tá? Então, vocês acompanhem a tia Débora na leitura. Você conheceu as paisagens rurais e as atividades praticadas atualmente no campo. No passado, embora não houve tantas atividades, a paisagem rural brasileira também era bem diversificada. Neste modo, você conhecerá uma das paisagens rurais do passado e das grandes fazendas de café. Então, tem aí uma imagem, né, em preto e branco, plantação de café na fazenda Santa Silvéria, em Cravinho, São Paulo, no ano de 1900. E embaixo tem uma imagem já colorida, plantação de café de Jurrã, né, no ano de 1835. Esta obra retrata uma fazenda de café no Vale do Paraíba, no estado do Rio de Janeiro. Então, troca de ideias. Em sua opinião, no passado, na época das fazendas de café, já existia essa relação entre o campo e a cidade? Na sua opinião, será que já existia essa relação entre o campo e a cidade? E como ocorre hoje? Tá? É uma resposta individual. 2. Você acha que naquela época os problemas que as pessoas enfrentavam na zona rural eram os mesmos de hoje? Aí vocês respondam aí mesmo, tá? Então vamos lá. Na época do café. No Brasil, por volta de 1822, havia muito mais habitantes no campo que nas cidades. A maioria das pessoas moravam e trabalhava em grandes fazendas produtoras de cana-de-açúcar, algodão, cacau, café e gado. A seguir, vamos estudar as fazendas de café e seu importante papel na história do Brasil. Aí vai falar um pouquinho sobre o café, o fruto. O café é um fruto vermelho que, depois de seco e torrado, produz uma bebida muito apreciada e que todos nós conhecemos. Embora no passado tenha sido um produto muito importante para a economia do Brasil, o café não é uma planta de origem brasileira. Trata-se de uma planta nativa de um país africano chamado Etiópia. O café chegou à Europa pelas mãos dos comerciantes italianos e árabes. Mais tarde, em 1727, chegou ao Brasil, quando um militar que morava no Pará obteve uma muda de café ao visitar a Guiana Francesa. Então, gente, a gente pensa que o café é do Brasil, né? Mas não é. Esse produto veio da Europa, né? Da África e chegou, né, à Europa pelas mãos de um comerciante italiano. Calma aí. Ele é de origem africana. Cadê que eu me perdi aqui? Africana, né, chamada Etiópia, o país, certo? E o café chegou à Europa pelas mãos de comerciantes italianos e árabes. E mais tarde que só chegou ao Brasil, quando um militar que morava, né, no Pará obteve uma mudinha e trouxe pra gente. E olha, eu amo café. E vocês? Eu sou apaixonada por café. Então vamos lá. Observe o mapa as regiões onde se situavam as fazendas produtoras de café. Então temos aí um mapa, né? Um mapa. E aí vamos ver as regiões onde, né, situava as fazendas produtoras de café.
Diminui demais. Aí vocês vão observando aí no livro de vocês, né? Então, o café foi plantado primeiramente na região do Vale do Paraíba, até 1850, e depois na região conhecida como Oeste Paulista, a partir de 1850. Então, essa parte aí mais escura, né, que é de 1850 a 1900, e a área verde é até 1850. Então, já tem bem marcadinho aí para vocês observarem, né, as áreas, as regiões que situavam as fazendas produtoras de café. Página 147. Dentro e fora do Brasil, o café era vendido em grandes quantidades, pois muitas pessoas apreciavam a bebida que se produzia a partir dele. Nos Estados Unidos e em diversos países da Europa, aliás, ele era considerado um luxo. Olha só. Por isso, sua produção gerava riqueza para o país e para os donos das fazendas, os cafeicultores. Guarda esse nome, gente, cafeicultores. Em Londres e Paris, a bebida deu origem às casas de café, que se tornaram ponto de encontro de banqueiros, comerciantes, intelectuais, políticos e pessoas de alta sociedade. Até hoje, os bares de Paris são chamados de cafés. E na segunda imagem, nas fazendas de café do Brasil, os proprietários e sua família viviam de maneira luxuosa. Na foto, Martinho Prado e sua família em 1890. Então, quem era, né, produtor de café no Brasil, né, era um luxo, era rico, só rico poderia. Então, esses fazendeiros eram o quê? Da alta sociedade. E aí, a gente viu, né, na aula passada, trabalho escravo, né? Mas vamos lá. Agora vamos falar um pouco dessa história aí, do café. Trabalhando com documento. Auguste, um botânico francês, quando veio ao Brasil, em 1822, viajou da cidade de São Paulo para o Rio de Janeiro e no trajeto fez anotações sobre o que via e ouvia. Botânico, especialista que estuda os vegetais. Esse é o significado, tá, gente? Leia a seguir um trecho do relato que ele escreveu. Desde ontem, começaram a haver plantações de café, hoje mais numerosas. Devem sê-lo mais ainda à medida que me for aproximando do Rio de Janeiro. Esta alternativa de cafezais e matas virgens, roças de milho, vales e montanhas, essas pequenas habitações rodeadas de chozas de negros e as caravas que vão e vêm dão aos aspectos da região grande variedade. Torna-se agradável percorrê-la. Confirmaram-me o que outras pessoas já me haviam dito. Há apenas uns 20 anos que se começou por aqui a cultivar o café, que hoje faz a riqueza da zona. Mas quanto mais me aproximo da capitania do Rio de Janeiro, mais considerável se tornam as plantações. Várias existem também, muito importante, perto da vila de Resende, proprietários destas redondezas. Possuem 40, 60, 80 e até 1000 pés de café. Pelo preço de gênero, devem estes fazendeiros ganhar somas enormes, né? Aí tem aí do lado, né,
Observe que palavrinhas que estão em roxo, então tem os seus significados ao lado aí, tá? Mata Virgem, chosa, né? Uma casa pobre, feita com madeira leve. Aí tem caravana, zona, tá bom? Qualquer dúvida, olha as palavrinhas ao lado. Agora responda as questões. Se necessário, releia o texto. Quem escreveu este documento? E quando foi escrito? 2. Porque no trajeto entre São Paulo e Rio de Janeiro, o botânico considerou que a paisagem tem grandes variedades. Então, vocês vão reler o texto, se for necessário, e vão colocar aí. 3. Em 1822, havia plantações de café em São Paulo ou Rio de Janeiro. Justifique a sua resposta com o trecho do documento. 4. Segundo Saint Hilary, o café gerava riqueza. Justifica a sua resposta com o trecho extraído do documento, tá? Então, vocês vão reler o texto e vão aí responder, tá? De acordo aí com o que está se pedindo, tá, gente? Não é para inventar a resposta, não. Então, vamos lá. Tinha bem que Tia Débora falou que tinha bastante tempo. Uma produção do café. Entre os pés de café plantados na fazenda e os sacos repletos de grãos do produto que era vendido para outros países, havia muitas etapas de trabalho a serem cumpridas. A seguir, vamos conhecer uma dessas etapas. Então, tem aí essa atividade aí. Ó, com legenda, cada legenda a seguir descreve uma das fases do processo, né, de produção nas fazendas de café. Recorte as imagens do anexo 3 e cole no espaço, né, correspondente. Então, ó, lá no anexo, lá no final do nosso livro, observem, anexo 3, né, de História e Geografia. Então, tem aí 5 imagens que vocês vão colar, tá? De acordo com a legenda. O primeiro aqui, os trabalhadores da fazendas derrubam as matas. Então, vocês vão procurar essa imagem referente ao que está se falando ali na legenda, tá bom, gente? Preste atenção para não colar errado a imagem. Então, vamos para mais um texto. Trabalhadores nas fazendas de café, escravizados e imigrantes. No último caderno do segundo ano, você estudou a cultura africana e como os africanos eram capturados, trazidos para o Brasil e escravizados. Descubra também que era péssimo o tratamento dado a essas pessoas. Os cafeicultores eram grandes compradores de escravos em suas fazendas. Essa mão de obra era de grande importância e, por um período, foi a única a ser empregada na lavoura. A partir de 1850, alguns fazendeiros de café passaram a empregar trabalhadores livres, ou seja, que receberiam, né, salários. Em sua maioria, esses trabalhadores eram imigrantes italianos que saíram de sua terra devido às péssimas condições de sobrevivência que enfrentavam. Eles acreditavam que no Brasil teria uma vida melhor. A maioria tinha esperança de trabalhar e, com seu salário, juntar dinheiro para comprar um pedacinho de terra para ali plantar e viver com sua planta, né? A gente viu isso até na aula passada também, né? Esse trabalho escravo, que as pessoas saíam com uma proposta, né? Que ia melhorar de vida, ter um salário, emprego, ia cuidar da família e quando chegar lá
já entrava devendo, né? Porque aí eles cobravam a passagem que pagou, a alimentação da viagem, e aí começava a escravizar. Então a pessoa ficava ali se submetendo a um trabalho que não lhe rendia nada. Pelo contrário, só lucrava os grandões, né? Os fazendeiros, né, agricultores, essas pessoas da classe média. Então vamos lá. A fazenda de café. Mesmo destinando-se principalmente ao cultivo do café, as fazendas também produziam quase tudo aquilo que era necessário para a sobrevivência de seus moradores. Criavam animais, plantas, plantavam milho, trigo, arroz, feijão e batata. Fabricavam a farinha de trigo, de mandioca e de fubá. Também produziam pão, biscoitos, sabão, velas de sebo, entre tantas outras coisas. Nas oficinas, os ferreiros faziam enxadas, foices e até talheres. Os marceneiros fabricavam os móveis e outros produtos de madeiras. As fiadeiras e as costureiras fiavam o algodão e faziam as roupas para os trabalhadores. Os costumeiros trabalhavam com o couro dos animais e produziam arreios, laços, amarras e botas, entre outros instrumentos para toda a fazenda. Pode-se dizer que se fazia quase tudo o que era necessário para a sobrevivência dos moradores. Apenas produtos como sal, pólvora e ferro tinham que ser comprados nas cidades. Para dar conta de todas essas atividades e fazê-las funcionar bem, os espaços de uma fazenda de café tinham de ser muito bem distribuídos. Conheça um pouco mais sobre uma fazenda de café, observando a ilustração a seguir e lendo as legendas. Então, temos aí, né? Deixa eu diminuir aqui um pouco. Uma imagem de uma fazenda de café. E observe que tem numeração, tá, gente? Então, de acordo com a numeração, vocês vão olhar a legenda, tá? Então, aqui é a legenda. Cadê? Essa daqui é a legenda. Então, número 1, roça de café. Então, vamos ver a roça de café aqui. Número 2, o moinho de água. Travou aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo. O telefone travou. Então, ó, número 1, moinho. Aí você vai lá na onde que tá a faixa para você olhar onde que está o moinho. Então, o telefone da tia Débora travou, mas vamos voltar. Então, lá, número 2, o moinho. Aí vocês vão ver que, ó, número 2, o moinho, tá? E assim vai para vocês conhecerem a fazenda. Então, observem aí, certo? Então, vamos lá. Próxima página. Mais leitura. O café e o desmatamento. O café, plantado principalmente nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, provocou ao longo dos anos mudanças na paisagem natural da região, transformando as árvores em campos agrícolas. Para dar lugar às plantações de café, cortavam-se as árvores maiores, para que estas, ao cair, derrubassem as menores. Calma aí. Cortavam-se as árvores maiores, para que estas, ao cair, derrubassem as menores. Tá? Depois colocava-se fogo no terreno, acabando com as madeiras que sobraram. Quando a terra se tornava improdutiva, era abandonada, novas terras eram adquiridas
e os cafeicultores derrubavam a mata da mesma forma. Madeiras nobres eram cortadas e queimadas, animais eram mortos ou espantados. Leia o que já escrevia em 1847, um rico produtor de café do Vale do Paraíba, Francisco Peixoto de Lacerda, o barão de Pati do Alferes. Então, gente, a gente observou, né? Toda vez que aquela terra se tornava improdutível, iam para outras terras, desmatava, queimava, os animais sofriam, a terra, né, pelo desmatamento, o solo se tornava improdutivo, e aí, ó. Então a gente começa a observar que não é de hoje, né? Por isso que há um grande desmatamento, né? E há também por isso que existe tantos animais extintos por causa desse tipo de trabalho, né? A ação do homem acaba destruindo o que Deus fez de mais maravilhoso, a verdade é essa. Então vamos lá, ler o trecho aí que ele escreveu aí no roxinho. O maior desperdício é que quase todos os lavradores deixam apodrecer as madeiras sobre a terra. Eles põem fogo sobre elas sem dó. Ao derrubar as matas virgens, lançando-lhes fogo, então devastando a terra, arruinando, né, preciosidades, em menos de 1 hora derrubam o que a natureza levou séculos para criar. Se não tomarem cuidado, nem eles, nem a sua década, nem eles, nem a sua 10ª geração, poderão utilizar o solo que sobrou. Então, devastar, destruir, né? Preciosidade, coisas muito valiosas pela beleza ou pela raridade. E geração, né? Conjunto de pessoas que possuem a mesma idade ou que nascem no mesmo período. Então, por isso é que a gente sofre muita consequência, né? Porque já vem anos de desmatamento, né? Da raça humana, né? Então é muito triste o que a gente vem observando e o que acontece há décadas, tá? Você já conhece as consequências do desmatamento? Vamos rever esse conceito na próxima atividade. Então, atividade 2 e a última. Segundo o barão de Pati de Alferes, qual era o maior desperdício praticado por quase todos os lavradores? Havia um desperdício, né? E qual é ele? O maior. Qual era o maior? Então, qualquer coisa, dá uma olhadinha lá no texto roxinho. De acordo com o texto escrito pelo barão, quais eram as consequências da atitude dos lavradores? Tá? Então, são 2 perguntinhas só. E depois vem um para casa. Tá bom, gente? Isso aí. Terminamos a nossa atividade na página 156, certo? Então, gente, hora de refletir, né? Que possamos ter, né, pessoas aptas para plantar novas árvores, certo? Cuidar mais do meio ambiente, dos animais, porque é para nós mesmos, para o nosso futuro, né? Então, ó, beijos e um bom final de semana para vocês. Qualquer dúvida, chama a tia Débora.